Certo. Vamos ver agora a circulação geral da atmosfera. Circulação geral da atmosfera. O clima no planeta, ele é influenciado aí pela circulação geral da atmosfera, tá? Ele sofre uma alteração aí, dependendo dessa circulação, tá? Então, a dinâmica dos ventos globais, né, dos ventos que giram aí dentro da atmosfera, eles levam em conta essa diferença de pressão em diversas regiões, né? Aí, você pegar as regiões mais próximas ali da linha do Equador, ela tem uma pressão diferente da região ali mais polares, né? Essa variação é resultado da incidência desigual da energia solar. Ó, você tem o planeta, tá? Nós já vimos isso, a linha do Equador, tá aqui no meio, e temos aí os polos, né? Temos os polos. Essa região mais próxima da linha do Equador, essa região ela recebe mais incidência de luz solar. Consequentemente, é uma região mais quente que essas regiões aqui dos polos, que é onde recebe menos energia solar, né? Luminosidade. Então, isso causa essa diferença aí de pressão. Essa região mais próxima aí da linha do Equador, ela recebe mais radiação solar e isso apresenta aí uma temperatura maior, uma região com uma pressão mais baixa. Né? Deixa eu só colocar aqui, tá? Esses três pontinhos aí, essa região aqui, ó, mais próxima aqui da linha do Equador, toda essa região aqui, ela tem climas mais quentes e pressões mais baixas, né? Hum, deixa eu ver como é que eu coloco isso aí, tá? Influencia no clima. Os ventos. Os ventos globais. Os ventos globais levam em conta essa diferença de pressão. Diferença de pressão. Pressão. Regiões mais próximas da linha do Equador, regiões mais próximas da linha do Equador, apresentam temperaturas maiores
apresentam maiores temperaturas com isso, pressões mais baixas, certo? Isso, pressões mais baixas, ou região de baixa pressão. Isso é assim mesmo, mas são regiões de baixa pressão. Já nessas regiões polares, ali dos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, os dois polos, né, os índices de radiação são menores, tá? E o resultado são temperaturas mais baixas. Em razão dessa diferença aí de densidade, a pressão e a temperatura do ar, a densidade, a pressão e a temperatura do ar, ocorre aí a movimentação das massas de ar. Nós estamos falando de circulação, a circulação é referente ao ar, tá? Então, essa diferença de densidade, pressão e temperatura do ar ocorre na movimentação das massas do ar, também de calor entre diversas regiões da Terra. E vamos fazer um esquema para identificar isso, tá? Vai ficar um pouco interessado. Regiões polares. Apresentam temperaturas mais baixas. Temperaturas mais baixas. Ok? Não dá para escrever ali, mas tira um print aí para a gente continuar. Tirei já. Se você puder acompanhar a imagem na página 52, é bom. Temos aqui as diferenças de densidade, né? Densidade, pressão, temperatura, densidade, pressão, temperatura do ar. Isso faz com que ocorra a movimentação das massas de ar. Movimentação das massas
de ar. Certo? E também não só das massas de ar, mas também de calor, né? Entre as diversas regiões da Terra. E aí tem a imagem aí, ela está bem dividida, bem explicada. E essa movimentação da massa de ar em nível atmosférica, célula férrea e célula polar. Então vamos fazer essas três células aqui. Vou precisar desenhar aqui. Vamos lá. Um passo. Equador. Basicamente são como se fossem 5, mas leve em consideração apenas 3, né? Esse aqui nós temos o polo. Outro polo aqui. Que elas ficam alternando. A pressão aí, elas são alternadas. Você tem alta pressão, baixa pressão, depois alta, baixa. Elas vão se alternando. Bom, vamos ver cada célula, né? Temos a célula tropical. Célula tropical. E tranquilo, vai ficar bem claro qual é cada um aí. Vou precisar de outro lápis. A célula tropical, ela ocorre em regiões aí de baixa latitude. Se é baixa latitude, a latitude ela é medida a partir da linha do Equador, né? Seria essa central aqui, a linha do Equador. Então, quanto mais próxima dela, menor é a latitude, né? No caso, a latitude seria menor ali, quanto mais próxima. Se está falando de regiões com baixa latitude, são regiões próximas à linha do Equador ali. No caso, elas são localizadas entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. A linha do Equador. Se esse livro está trazendo isso, né? Tá. O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Aqui, o trópico de Câncer. E aqui, e a imagem travou aí, e passou, foi tudo. Aqui nós temos o círculo polar ártico, e aqui o círculo polar antártico. Círculo polar ártico, círculo polar antártico. Isso aí você pode ver na imagem aí no livro, na página 52, tá? A imagem ali não está muito boa, mas quando melhorar você vê. Bom, se essa célula tropical ela ocorre ali nessa região entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e de Capricórnio,
quer dizer o quê? Entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer e o de Capricórnio. Quer dizer que está nesses dois meios aqui, né? Vamos ver como é que elas acontecem, tá? As regiões próximas à linha do Equador são mais quentes. O ar é menos denso, tá? O ar que é menos denso, né, ele sobe, se desloca ali na direção dos trópicos, e as células tropicais, ela é formada dos ventos alísios. Recebe esse nome aí, esses ventos alísios, tá? Então, se você olhar bem no esquema aí, os ventos eles estão saindo do trópico aí em direção à linha do Equador, né? Uma formação aqui é bem mais... Os ventos alísios é como se formassem hélices, tá? São giratórios, né? Então, eles estão nesse formato aqui. Eles saem dos trópicos indo para a linha do Equador. É assim que está o nosso esqueminha aí que o livro traz, né? Isso ocorre por quê? Porque essa região, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é, né? E se é mais quente, o ar ele é menos denso e aí ele sobe. O ar é menos denso e ele sobe, né? Nós temos agora a célula de ferro. Teve outra célula. Vou escrever um pouco sobre essa aqui, mas fica melhor. Um pouco mais nas alturas baixas. Entre a linha do Equador e os trópicos. E os trópicos, certo? Só para saber que é nessa região aqui. Agora a célula de ferro. A linha de ferro ela corre em regiões com latitude intermediária. Não é uma latitude baixa, mas também não é uma latitude alta. São latitudes intermediárias. Latitudes intermediárias. Latitudes intermediárias. Certo? E ele ocorre entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares. Ou seja, ele ocorre nessa região aqui, ó, entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, e entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Ele ocorre nessa região aqui, certo? E aí ele ocorre com a movimentação aí dos ventos, né? O movimento dos ventos ocorre na direção do círculo polar. Essa célula é responsável pela formação dos ventos ocidentais. Como eu falei, ocorre nessa região aqui e nessa direção, ó, no sentido do círculo polar, dos dois lados. Certo?
esteja dando para entender aí. Alturas intermediárias entre os trópicos e os círculos polares. Okay. Tira um print aí, na imagem melhorar. Tira um print para a gente falar do círculo da célula polar. Consegui tirar, já. Se não entender alguma coisa, fala. Não espera terminar, não. Certo. Se não entendeu, eu falo. Ou é célula polar. Como o nome já diz, né? Célula polar está ali relacionada aos polos. Ocorre em regiões de altas latitudes, tá? Que já é bem longe da linha do Equador. Tá aqui, altas latitudes. Altas latitudes. Que ocorre nas regiões polares, próximas às regiões polares. Né? As massas de ar, elas chegam aos polos e sofrem um resfriamento. Elas estão indo lá aos polos, que chegam lá aos polos, elas sofrem um resfriamento. Isso faz com que aumente a umidade do ar. Tá? Com a diminuição da temperatura, já que ela sofreu um resfriamento, né? E o aumento da densidade, esse ar ele desce. Lembra lá que no tropical, na célula tropical, ele aquece e fica menos denso e ele sobe. Né? Nesse caso, ele ficou mais denso, então ele desce. Quando isso ocorre, uma zona de alta pressão na superfície. Tá? Quando isso ocorre, cria uma zona de alta pressão na superfície. Depois o ar ele é deslocado das regiões de menor pressão, né? E zonas tropicais. Essa célula ela é responsável pela formação dos ventos polares. Nós vimos aí a formação dos ventos alísios, dos ventos ocidentais e agora dos ventos polares. E o movimento desses ventos, ele é um pouco interessado, vou aumentar um pouquinho, mas ele é em sentido aos círculos polares. Tá? É bem estranho, mas é assim mesmo. Ele é nesse sentido aqui, aos círculos polares. Esse é o movimento dos ventos da célula polar. Tem mesmo? Tá. O movimento
Ah, tá. Isso eu já falei, né? O ar, como ele ficou mais denso, ele desceu e depois ele é deslocado para regiões de menor pressão e as zonas tropicais aí. Então, ele se desloca, vermelho, altitudes altas, aqui mesmo. Desloca-se para regiões de menor pressão. Regiões de menor pressão. Quase não dá para ver. É muita regiões de menor pressão. Tá muito apagado mesmo. Agora dá para ver, né? Pronto. E isso aí é a célula polar. Lembrando que aí essa célula, cada célula forma um vento, né? E cada vento recebe um nome. Nesse caso aí, célula polar são os ventos polares. Na férrea são os ventos, na férrea, né? São os ventos ocidentais. E na célula aí, tropical são os ventos alísios. Eu vou colocar isso que fica melhor. Isso aqui, os ventos ficam girando aqui, são ventos alísios. Isso aqui são a região tropical, né? Esse aqui são os ventos ocidentais. Não dá para colocar nos dois, tem que colocar em um e depois no outro, né? Aqui, ventos ocidentais. Aqui também. Ocidentais. E os últimos ali são os ventos polares, que eles ficam também girando aqui. Eles também ficam girando. Os ventos polares. Tanto aqui como aqui também é o mesmo esquema. Ventos polares. Certo? Fica bem melhor de entender na imagem na página 52 mesmo. Fica bem desenhado direitinho. Tem aí dizendo onde é que é baixa pressão, onde que é alta pressão. E também diz quais são as linhas, né? O Equador, os trópicos e os círculos polares. Certo? Tire print. Vamos começar outro. Já terei.
Circulação oceânica. Circulação oceânica. Assim como nós vimos agora na circulação aí das massas de ar, né? A circulação oceânica ela também é um fator determinado pelo transporte do calor no nosso planeta. Nós vimos lá que também era responsável pelo transporte do calor, né? As massas de ar. E os oceanos também. Tá? Então, a circulação oceânica ela é fundamental para o sistema aí de controle do clima. Tá? As mudanças na dinâmica da circulação oceânica, como consequência do aquecimento global, né? Nós estamos vendo o aquecimento global influenciando muito nas circulações das correntes marítimas aí. E, por exemplo, podem associar mudanças drásticas ao clima do planeta. Essa mudança, o aquecimento global, muda muito na dinâmica da circulação oceânica. E isso causa mudanças no clima do planeta. Tá? Regiões que recebiam um certo calor, que era transportado aí pela circulação oceânica, reduziu mais, não está recebendo tanto esse calor que recebia, consequentemente, muda o clima daquela região, que era mais quente, agora está uma região mais fria. Tá? O contrário também pode acontecer. Essa circulação oceânica está ligada aí, estou querendo me referindo às correntes marítimas, tá? Basicamente são as correntes marítimas. Elas têm uma grande importância para o clima, principalmente porque são responsáveis pelo equilíbrio da temperatura e umidade dos locais do planeta. Como eu falei, né? Elas levam a massa de ar, levam o calor para diferentes regiões. E essas regiões recebem esse calor vindo do mar. Certo? Então, essas correntes marítimas têm essa importância de equilibrar aí a temperatura e a umidade dos locais também. Só escrever ali. Tem mais que eu falei. Marítimas. As correntes marítimas são responsáveis pelo equilíbrio da temperatura e umidade em diversas regiões aí. Essas correntes, elas são imensas porções de água. Elas se deslocam no oceano aí como se fossem grandes rios, né? Elas se deslocam por dentro do oceano mesmo como se fossem grandes rios. Elas são correntezas mesmo, são correntes que são como correntezas, tá?
como se fosse um grande rio aí dentro do oceano, basicamente como se fosse isso. Dá para entender dessa forma, tá? Elas se formam aí por causa do deslocamento dos ventos e da massa de ar. Conforme os ventos vão se deslocando por cima da água, vai formando essas correntes marítimas aí. Também da diferença de temperatura e pressão atmosférica. Também provoca essas correntes. Tá? Além da salinidade da água. Quanto mais sal, a salinidade da água também influencia nisso aí. Certo? Além, são várias coisas que determinam. Estou só olhando aqui, são mais coisas também. Tem o deslocamento do vento e da massa de ar, a diferença de temperatura, a diferença de pressão atmosférica, a salinidade da água e também o movimento de rotação da Terra. Conforme a Terra vai girando, também ajuda na formação dessas correntes. Então, veja que é um conjunto de fatores que criam essas correntes marítimas. Certo? As correntes marítimas, elas são divididas em duas, tá? Tem as correntes marítimas quentes e as frias. Vamos ver as quentes. Vou botar essa CM, tá? Corrente marítima quente. Quente, singular. As quentes, elas são formadas na zona intertropical, naquela região ali próxima à linha do Equador. Faz sentido, né? Elas são quentes porque elas recebem mais radiação solar. E onde é que acontece isso? Próximo à linha do Equador, né? Elas são ali mais superficiais, ela acontece nas regiões mais rasas, digamos assim, do oceano, né? Não precisamos ir tão fundo para chegar nelas. É um pouco mais superficial que as frias, tá? Então elas são mais superficiais. E as águas, elas apresentam temperaturas elevadas, não são águas frias. Como o próprio nome diz, né? Correntes quentes é porque são quentes mesmo. E elas se movimentam aí em direção aos polos. Então ela sai da região ali próxima à linha do Equador, indo em direção aos polos. Então vamos só botar as características dela. Na zona intertropical. Não é esse aqui, porque são vários. Corrente marítima quente. Formadas. Na zona intertropical. Essa zona intertropical é próxima à linha do Equador. Tá? São correntes mais rasas, mais superficiais, por dizer assim. Elas são superficiais. E são quentes, né? Apresentam temperaturas elevadas. Temperatura elevada. Eles movimentam em direção aos polos. E movimentam em direção aos polos. Fazer um desenho dela. Temos o planeta. Elas são formadas aqui, próximo à linha do Equador, e em direção aos polos. Temos dois polos aqui. Então, ela é formada nessa região aqui. E em direção aos polos.
certo? Claro, elas formam, não são bem assim, tá? Elas fazem isso aqui, mas é basicamente isso. Mas para ficar mais, dá para entender melhor assim. Você pode também tem uma imagem aí na página 53, tá? Dessas linhas aí. As vermelhas são as quentes, as azuis são as correntes frias. Aqui no print que eu vou falar, escrever também sobre as frias, as correntes frias. Tirou? Tirei. Vou falar as frias. Eu vou colocar aqui mesmo. Entre os frias. Basicamente, as frias já são o contrário da outra, né? Ela não é formada ali na zona tropical, ela é formada nas zonas polares, tá? Elas são mais profundas e suas águas elas são mais frias, consequentemente, né? Já que são mais fundas e são formadas nos polos. E elas se movimentam em direção à linha do Equador, ali, em direção ao centro, né? Então, basicamente, é o contrário mesmo. Elas são formadas nas zonas polares. Conseguindo ver? Fazer de azul mesmo porque está muito apagado o vermelho. Deixa eu ver o preto, acho que é um preto bom aqui. Não sei qual. Esse aqui ficou melhor do que o vermelho. As zonas polares são mais profundas, já que as outras eram superficiais e essas são mais profundas. E são mais frias. Tem temperaturas menores, né? Por isso são frias, né? E se movimentam em direção a temperaturas mais elevadas, médias mais baixas. Temperaturas e aí o esquema dela é esse aqui, ó. Azul. Regiões polares, que é a linha do Equador, e esse movimento da região polar para a linha do Equador. Tem esse movimento. E um print.
Terei, professor. Vamos ver. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Ok? A previsão do tempo, ela até que parece simples, né? Nosso dia a dia a gente vê aí no jornal, vê no celular, em vários meios digitais a gente vê essa previsão do tempo aí. E aparentemente é bem simples, né? No entanto, a previsão do tempo, ela precisa de alguns equipamentos mais sofisticados. Ela não é tão simples assim, não é uma tarefa tão fácil. Tá? Os dados que compõem aí a previsão do tempo, eles são obtidos por meio de coleta de e diversas formas, tá? Nós temos aí várias formas para poder conseguir fazer essa análise todinha e deixar prontinha a previsão do tempo do dia seguinte ou até mesmo da semana, tá? Apesar que quanto mais longe for, menor é a precisão, tá? Fica bem mais fácil de determinar o dia de amanhã do que o daqui a uma semana, tá? Então, com a temperatura, a pressão atmosférica, né, a umidade e a quantidade aí de precipitação, velocidade de vento, entre outros, analisando esses dados, você consegue determinar e consegue fazer uma previsão do tempo. E para obter essas informações, são necessários a análise para a previsão do tempo. As agências e institutos de pesquisas, elas realizam a coleta desses dados aí através de alguns equipamentos. Esses equipamentos, vou citar alguns deles aí, mas antes eu vou falar um pouco sobre o que é a previsão do tempo, né? A previsão do tempo. Tá? A coleta de dados, análise e combinação. Certo? Só um instantinho, tá? Ó, esses dados, eles são coletados através de equipamentos. Após coletados, uma equipe especializada, ela vai analisar esses dados e comparando com dados anteriores, eles vão determinar, vão combinar, tá, com esses dados anteriores e vão determinar a previsão do tempo de amanhã. Por exemplo, digamos que os dados coletados de hoje, os dados coletados hoje sejam vento forte, umidade alta, temperatura do ar alta. E há um mês atrás, teve um dia que os dados foram bem semelhantes. E no dia seguinte choveu. Então, como os dados foram semelhantes, a previsão do tempo é que amanhã ela também chova. Vamos fazer aqui. Vamos dizer que no dia, sei lá, no dia 1
de, de agosto, mês 8, tá? Que tinha temperatura alta, umidade alta, ventos fortes e ventos fortes, entre outros dados, tá? E quando foi hoje, não, e quando foi no dia 2, quando foi aqui no dia 2, mesmo mês, no dia seguinte, choveu. No dia 2 tá aqui embaixo. Quando foi no dia 2 do 8, choveu. Certo? Então, quando for hoje é 16, né? Se hoje, dia 16 do 9, as análises deram isso, deram a mesma coisa. A temperatura foi alta, bem semelhante, bem próxima ao que foi no dia 1. A umidade também foi bem próxima ao dia 1. E o vento também foi bem próximo ao do dia 1. A previsão, como os dados foram bem semelhantes ao do dia 1, a previsão é que no dia 17 do 9, ocorra a mesma coisa que aconteceu no dia 2. Ou seja, a previsão é de chuva. A previsão é de chuva, já que quando isso aconteceu, no dia seguinte choveu. Quando isso acontece de novo, no dia seguinte vai chover de novo. Tá? Isso é uma previsão. Pode não acontecer, mas a possibilidade de acontecer é alta. É bem alta de acontecer. E aí o que ele pode fazer também? Se nesse dia foi assim, e 7 dias depois choveu, então se hoje está assim, daqui a 7 dias é possível que chova também. Só que aí como o tempo ou os dias são bem mais aí, no caso são 7 dias de variação, pode ocorrer mudanças climáticas e essa previsão aí fica ainda menos certa, né? Fica mais incerta. Né? Então, a possibilidade que chova também é menor, mas ainda existe. Tá? É só uma previsão, não é uma exatidão. Né? Pode ser que chova, pode ser que não chova. E esses dados eles são coletados como? Essa coleta de dados acontece através de quê? Então, eles são coletados. Tem alguns equipamentos aqui, eu vou colocar eles, tá? São coletados por meio de estações meteorológicas, tá? Estações meteorológicas, balões atmosféricos, balões atmosféricos, satélites, boias oceânicas e radares. Boias oceânicas e radares. Certo? Esses são os equipamentos aí que são utilizados para coletar esses dados aí. Com esses dados, aí nós temos um equipamento, um software que é especializado nisso aí, e que são supercomputadores, né? Eles realizam os cálculos e as leituras de informações e imagens, alimentando aí os modelos meteorológicos. Eles vai pegando esses dados, vai coletando esses dados de cada um deles e vai reunindo ali, e vai juntando.
No entanto, a leitura correta dos dados de análise é realizada por um meteorologista, ou seja, precisa de uma pessoa para analisar esses dados. Esses equipamentos eles vão coletando e vai sendo armazenado em um software, em um supercomputador. Então, ele é armazenado em um supercomputador, certo? E analisado por um meteorologista, que é uma pessoa mesmo, tá? Ok? Então, os resultados que são apresentados aí em forma de probabilidade, né, que é, por exemplo, tem 20% de chance de chuva amanhã. Esses resultados aí em forma de probabilidade, eles são feitos com base na comparação, aí na combinação com outros dias, igual eu expliquei ali. Ele vai comparar os dados de hoje com o de outro dia ali, certo? De outro dia que aconteceu algo semelhante. Por exemplo, se a probabilidade de chuva é de 46% em uma dada região, é porque de todos os dias que tiveram as variáveis de temperatura, pressão atmosférica, umidade, velocidade dos ventos, quando todos esses dados foram semelhantes, as chances de chuva também foram de 46%. Tá? E choveu. Tá? A chance de 46% e choveu. Além disso, pequenas alterações nas variáveis podem resultar mudanças drásticas na previsão do tempo. É por isso que a previsão de amanhã é bem mais certa do que da próxima semana, tá? Ou daqui a 10 dias. Por isso, pequenas alterações aí, mudou um pouquinho, sei lá, a temperatura mudou um pouco. Não era prevista essa mudança, mas ela mudou. Isso vai fazer com que toda a previsão do tempo mude também. Tá? A mudança vai ser drástica. Uma pequena alteração em um fator, ela causa uma grande alteração na previsão do tempo. Ok? Então, você vê na página seguinte, na página 55, que tem um esquemazinho aí, onde as estações meteorológicas elas encaminham os dados coletados para o supercomputador. Tá? Os radares também encaminham. Os satélites, os balões meteorológicos, as boias oceânicas, todos eles encaminham os dados para o supercomputador. E um meteorologista vai ali analisar os dados que estão nesse supercomputador e fazer a sua análise, sua comparação com outros dias que tiver esses dados semelhantes e vai determinar a previsão do tempo, certo? Então, é isso. Entendeu tudo direitinho aí? Previsão do tempo, como é que acontece? Todos os dados são capturados. Sim. Todos os dados são coletados através desses equipamentos aqui. Esses equipamentos eles encaminham em um supercomputador e o meteorologista vai analisar e vai determinar a previsão do tempo. Ok? Ok. Então, por hoje é só. Nós temos aula agora só terça-feira, né? Próxima terça. Então, na próxima terça aí a gente dá continuidade a alterações climáticas. Certo? Eu passo uma atividade lá. Eu passo uma atividade para vocês fazerem lá. Ok?